Podeis assentar. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós estamos vindo de uma maratona de trabalhos aqui na casa do Senhor, e um dos mais edificantes que tem sido a campanha de missões, campanha maravilhosa que o Senhor falou profundamente tem falado profundamente aos nossos corações. A palavra de Deus, em Lucas capítulo 17, verso 32, meu irmão Emerson vai estar me ajudando, Lucas 17, 32. Assentado como você está, acompanhe essa palavra em nome de Jesus. Um versículo somente da palavra que há de ter um impacto muito grande na minha vida e na sua vida. Jesus está falando sobre a vinda do reino de Deus, sobre o seu retorno aqui na terra, e Jesus fala aos discípulos, aos servos, uma palavra, e a palavra que ele diz é a seguinte, Lucas 17, 32, vamos lá? Lembrai-vos da mulher de Ló, mais uma vez, lembrai da mulher de Ló. Por que Jesus, o Filho de Deus, está pedindo para que eu resgate uma lembrança de algo que aconteceu há 1900 anos atrás? Gênesis capítulo 19, verso 26, você ouve a história de Ló, que Ló sobrinho de Abraão, optou em morar nas proximidades de Sodoma e de Gomorra. E a Bíblia diz que o Senhor trouxe juízo sobre aquela cidade. E o Senhor fala para o povo de Israel, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu gosto dessa palavra de Jesus, quando ele cita o Antigo Testamento, que ele está respaldando o Antigo Testamento, ele está dizendo, essa história aconteceu, porque tem aqueles que dizem, Antigo Testamento eu torço o nariz, mas Jesus está dizendo, essa história aconteceu, e eu quero que vocês apliquem isso que aconteceu com essa mulher na vida de vocês. E o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ficou presa no passado. Essa mulher resolveu olhar para trás. O Davi me faz saber e acompanhar uma história aí de uma música, olhe para a mulher de Ló, e ela ficou assim, aí ele para, e quando o bonequinho se mexe, ele começa a pular e gostar da música. E quando eu estava escrevendo a mensagem, eu lembrei desse episódio. Nós cantamos, nós achamos engraçado, porque as pessoas viram estátua, as crianças representam bem esse quadro, mas o que aconteceu com essa mulher que o Senhor manda dizendo, orienta o povo, orienta a igreja, nos orienta para que nós lembremos da mulher de Ló. A mulher de Ló era uma mulher hospitaleira. A mulher de Ló recebe os anjos, e os anjos chegaram sem avisar, e o maridão chegou para ela, chegou para aqueles homens e convidou aqueles homens para que eles pudesse se alimentar na casa deles, e aqueles homens se alimentaram na casa dele. Então aquela mulher era uma mulher hospitaleira, aquela mulher era uma boa esposa, porque se não fosse boa bisca, o Ló tinha deixado ela para lá. Eu vou aproveitar que o fogo vai descer, leva logo essa mulher. Mas não, ele fez questão de sair
com a sua esposa. Era uma mulher que tinha a sua família, cuidava da sua casa, cuidava da sua parentela. Mas a Bíblia diz que essa mulher teve o coração dessa mulher fez com que ela olhasse para trás. Quando a gente fala coração, é o sentimento, é o desejo de possuir, de ter alguma coisa. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi vencida por esse desejo. Então, o tema nessa noite que eu quero tratar com vocês é: não olhe para trás. Não olhe para trás. Diga para o irmão que está pertinho de você: não olhe para trás. Por mais que o pastor Eliezer mande, olhe para o irmão que está atrás de você, mas agora não olhe para trás. Não olhe para trás. Abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 9, verso 59. Lucas capítulo 9, verso 59. Hoje nós estamos celebrando Ceia do Senhor, estamos celebrando a campanha missionária. E é um momento em que a igreja é convidada a olhar para a frente. Por quê? O que a ceia aponta? A ceia aponta para o futuro. Um futuro que eu tenho com o Senhor. Por que Satanás, quando quer prender uma pessoa, ele lembra a pessoa o seu passado. Aí, ao lembrar do passado da pessoa, ele consegue aprisionar a pessoa. A pessoa fica deprimida, a pessoa fica triste, a pessoa tem sentimento de suicídio, a pessoa fica sem desejo de construir algo, porque o inimigo trabalha com o passado. A Bíblia diz: não olhe para trás, não viva o seu passado, olhe para frente. Isaías 40, ele diz: eis que faço um novo caminho, eu proponho a você um novo caminho. Lucas capítulo 9, 59, a palavra do Senhor, nós vamos até o 62, a palavra do Senhor diz assim, 57, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai pregar o reino de Deus. A outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me da minha casa. Jesus replicou-lhe: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Temos aqui nesse episódio de Lucas chamado de duas pessoas, o chamado de duas pessoas diferentes, mas que responderam de maneira semelhante. Enquanto Jesus esperava de cada uma delas um profundo comprometimento com a sua palavra, por sua vez, essas pessoas estavam presas em questões transitórias, e as questões transitórias e as questões terrenas impediram essas pessoas de se identificarem com o reino de Deus. A primeira pessoa queria primeiro, ele disse para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir. Minto, a primeira pessoa chega para Jesus, Jesus o chama, e essa pessoa fala para Jesus: primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Eu quero que você entenda, o velório não estava acontecendo, não tinha um velório, e o camarada falou assim: deixa eu lá no cemitério sepultar o meu pai e volto. O que ele estava dizendo é que o meu pai talvez está já numa idade avançada, eu preciso cuidar do meu pai, e quando o meu pai morrer, aí eu vou te servir. É esse o contexto desse primeiro. Então, primeiro eu quero sepultar o meu pai antes de seguir o seu chamado. E independente de qualquer que seja a interpretação ou a especulação de pregadores, de
de teólogos, eu quero dizer que temos pessoas dando desculpa para não atender ao chamado de Jesus, demonstrando estar presa a algo ou alguma coisa deste mundo. Por que você não consegue se envolver com a obra missionária? Porque você olha para a sua circunstância. Qual é a minha circunstância? Eu tenho meia dúzia de filhos, eu tenho que cuidar desses meninos, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho uma igreja, eu tenho um curso, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma carreira. Então por conta das circunstâncias, do momento em que eu estou vivendo, eu falo para o Senhor: Senhor, espera um pouquinho, primeiro deixa eu resolver o meu mundinho. É isso que Jesus está dizendo. Pessoas que estão presas às circunstâncias, olhando para trás. Jesus está apresentando um futuro, mas eles estão dizendo: espere um pouquinho. No chamado dos discípulos, o chamado foi o seguinte: Jesus olha para aqueles homens, eu fico encantado com aqueles homens, porque Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vem, segue-me. Aqueles homens largam tudo e vão seguir a Jesus. A única diferença que você vê em chamado é o chamado de Eliseu. Quando Elias passa a capa, ele fala: primeiro eu vou lá, eu vou me despedir da minha família. E a Bíblia diz que Eliseu foi, matou o boi que ele arava a terra, e o boi puxava aquela madeira para arar a terra. Ele matou o boi, ele pegou aquela madeira, ele queimou, ele fez do boi, eu acredito que ele fez um churrasco gostoso, deu para todo mundo, e foi seguir ao Elias. Mas você vê os discípulos agindo de modo diferente, largando a rede. O coletor de impostos largou e foi atrás de Jesus. E quando Jesus conta a história desses dois, a história é diferente. Eles vêm com a desculpa. Eles deixam: primeiro, eu preciso enterrar o meu pai. E o segundo, a segunda pessoa, ela se oferece. O texto diz assim: ele chega para Jesus e diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas primeiro eu preciso ir lá conversar com a minha família. Tinha uma prontidão maior do que a primeira. O seu problema talvez seria resolvido mais rápido. Ele ia lá acertar algumas coisas com a sua família. Mas Jesus deixa claro que depois de ter se envolvido com ele, a pessoa não tinha opção de olhar para trás. Você que se envolveu com o Senhor, você que aceitou o Senhor, você não tem a opção de ficar preso ao seu passado. O seu passado passou. Para de viver o seu passado. Você precisa olhar para frente. Se olhar para trás, você não é apta do reino de Deus. Por isso que o texto que nós lemos no início é da mulher de Ló, que Jesus disse assim: lembra da mulher de Ló? Essa mulher, ela ficou presa com algumas coisas do passado e ela ficou paralisada com o passado. A história é muito interessante porque era uma figura de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Primeiro, mostra que a perdição e a devassidão estava já chegando ao coração de Deus, e o Senhor estava promovendo juízo sobre a terra. Na segunda figura, nós temos a família de Ló, que mesmo vivendo naquela cidade, a Bíblia diz que houve salvação para aquela família. O que eu aprendo com isso? Mesmo eu estando nesse contexto de um mundo perdido, o Senhor olha para mim e diz assim: há salvação para você. Há salvação para a família, há salvação para aqueles que não estão presos com as coisas desse mundo. Por isso que na campanha missionária eu sou desafiado a investir na obra missionária, porque é uma maneira de fazer com que o missionário vá aonde eu não consiga ir.
nós entrevistamos, recebemos um depoimento de um missionário que está na Tailândia. Talvez você não entendeu nada ali do vídeo, para entender tem que ouvir 2 ou 3 vezes, mas aquele homem está na Tailândia. Ele, para evangelizar, não é um grupo, ele primeiro tem que fazer amizade com uma pessoa, e nessa amizade ele precisa apresentar Jesus na vida dele, sem palavras. Imagina se nós tivéssemos que pregar sem palavras. Gosto muito da palavra de Agostinho, que ele diz: pregue, 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 e se preciso, use a palavra. Mas pregue, pregue, se for necessário, use palavras, mas antes de tudo, pregue. Na concepção que o Senhor fala, era para que não pudéssemos ficar presos a esse mundo, porque preso nós não teríamos liberdade para pregar a palavra. Gálatas 5, verso 1, o Senhor diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por que eu não prego? Porque talvez eu não me sinta livre. Eu estou preso a uma igreja, a uma instituição, a um pastor, preso. Leia comigo, vamos lá. Estás... O convite estás firme na liberdade que Cristo vos libertou. Então, nessa noite, você que é livre, você é desafiado a ceiar, é desafiado a cooperar com missões, é desafiado a abrir a sua boca, a louvar a Deus. Você que é livre, você é desafiado a usufruir a liberdade que Jesus pode te dar. Sabe por que talvez o seu filho não está livre? Sabe por que a sua família não é livre? O seu pai ainda não está liberto? Porque você não se sente liberto. Você se sente preso e essa prisão tem te consumido. Eu fico pensando que a mulher de Ló era uma mulher rica, era uma mulher hospitaleira, era uma mulher que tinha uma família, tinha filhos. No Antigo Testamento ter filhos era uma bênção, mas essa mulher olhou para trás. Olhou para trás por quê? Porque o seu coração estava preso em Sodoma. Talvez lembrou das bolsas maravilhosas que ela tinha no armário e não deu tempo de pegar. Talvez lembrou das roupas, das joias, do móvel, do dinheiro, do salão de beleza que ela frequentava, das amigas que ela não ia ver mais. Ela olhou para trás. Em segundo lugar, a minha conjectura, talvez porque não conseguiu esquecer do glamour, do prazer que a cidade lhe concedia. E não tinha ainda acesso que você tem a Filipenses capítulo 3, verso 13, a orientação do apóstolo Paulo. Uma coisa faço, o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É isso que Paulo, essa mulher, sou advogado de defesa agora dela, ela não tinha essa visão que você tem. Leia comigo, vamos lá. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Esse texto, essa história, a palavra de apóstolo Paulo, não justifica que você vai ter que abandonar o seu pai e a sua mãe, porque a Bíblia ela se completa. Ela diz: aquele que nega o pai e a mãe, os seus e da sua família, não é digno de mim, é pior do que o ímpio. Era melhor amarrar uma pedra no pescoço e cometer suicídio. Olha, a Bíblia diz isso. Então eu não posso. Isso aí não justifica você de abandonar a sua casa.
a sua família. O que esse texto está falando? Mas eu não posso botar meu pai, minha mãe, a minha família no lugar de Deus na minha vida. Isso não. Eu tenho que cuidar? Tenho. Tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar dos meus netos, do neto que eu tenho, dos netos que vão vir. Tenho que cuidar? Tenho. Tenho que viver a minha família? Preciso. Mas nada pode roubar o lugar de Deus na minha vida. Então, uma coisa faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam, as coisas que no passado me prendiam, o vício que me prendia, as ciladas que o inimigo me amarrou. O pastor Nelson me convidou para pregar num congresso de homens, e eu comecei a estudar a mensagem, e fui fazer uma pesquisa, e fiquei, como diz pastor Tito, pasme os irmãos, né? Eu fiquei pasmado em saber que dentro das igrejas, uma palavra que eu estou preparando para os homens, dentro das igrejas ainda existe 40% dos homens, e a pesquisa vai do 13 até aos 40 anos, de homens presos à pornografia, dentro das igrejas. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu fui liberto. Eu não posso voltar a me envolver com a lama desse mundo. Eu fui liberto pelo poder que é no nome do Senhor. Mas aquela mulher não conseguiu esquecer das coisas que estavam ali atrás, e ela virou uma estátua de sal. Em terceiro e último lugar, por que essa mulher olhou para trás? Porque ela não conseguiu ver o invisível. Como isso, pastor? Pergunta ao autor de Hebreus, capítulo 11, 26 e 27. Ele diz que pela fé nós vemos o invisível. A mulher, ela não conseguiu contemplar a nova Jerusalém, ela não conseguiu contemplar o novo que Deus estava propondo à família dela. O Senhor estava trazendo juízo sobre aquela cidade, mas o Senhor estava livrando aquela família. Não era para aquela família passar necessidade, para aquela família ficar como pedinte na outra cidade, no outro local onde eles iriam. O Senhor tinha planos na vida daquela família. Se o Deus que o livrou, que mandou um anjo pegar pela mão e dizendo assim: apressa-te, esse Deus tinha compromisso com aquela família. E eu quero encerrar com esses dois versículos, 26 e 27. Vamos lá. Tendo por maiores riqueza Então, no texto, no 26, termina dizendo, novamente, é o 26, porque tinha em vista a recompensa. E o 27 disse que porque ficou firme como vendo o invisível. Por que essa mulher olhou para trás? Ela não conseguiu ver o invisível. Como eu vejo o invisível? Isso é coisa de fé, meu irmão. É coisa de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor... Então, nada que ficou para trás vai me atrair. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Nessa noite, a palavra é: não olhe para trás. Amém?